Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre o nosso tema mês de fevereiro, né? Que é o nosso tema que é conhecer a Deus. Aqui no Quinta com a Palavra. Na semana passada, nós vimos que apesar da gente não conseguir definir e entender completamente Deus, Ele nos permite que nós entendamos através da Bíblia mais sobre Ele e sobre os atributos, tanto aqueles que são únicos e exclusivos dele, tanto quanto os atributos morais que nós temos em semelhança com o Senhor, ainda que em menor grau, em menor intensidade, mas por termos sido criados à imagem e à semelhança de Deus, nós temos alguns atributos morais semelhantes ao Senhor. E aprendemos também alguns dos nomes para o Senhor em hebraico, utilizados em hebraico e os seus significados através das passagens bíblicas e todos os testemunhos a eles relacionados através da história. E hoje nós vamos conversar sobre a maravilhosa forma que Deus possui de ser três e ao mesmo tempo um. Ele é Senhor, né? O nosso Senhor Deus. Ele também é Deus Filho, Jesus Cristo, e Ele é o Espírito Santo de Deus. Vamos entender um pouquinho mais? Então, assim, recapitulando, falamos de Deus na semana passada e nós vimos que Deus, Ele é real, Ele está presente em toda parte, Ele é eterno, ou seja, Ele sempre existiu e sempre vai existir. Ele é espírito, Ele não pode ser visto, Ele é santo, porque Ele é separado de todo pecado e Ele odeia o pecado. Ele é poderoso, todo-poderoso, porque Ele usou o poder dEle, o grande poder dEle na criação. Ele é onisciente, porque Ele sabe e compreende todas as coisas. O Senhor Deus, Ele também é soberano, porque Ele reina sobre todas as coisas. Ele é fiel, porque Ele sempre cumpre a palavra dEle. Ele é amor, porque Ele ama a todos incondicionalmente. E Ele também é justo, porque Ele é o Deus que recompensa e também que castiga. E hoje nós vamos passar por algumas passagens bíblicas que informam e ensinam pra gente um pouco mais sobre essa diferença entre o ser Deus três e ao mesmo tempo um. E eu convido você nessa jornada, vamos lá? Em Gênesis, no capítulo 1, nos versículos 1 ao 2, a palavra de Deus diz assim: No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Que é o Deus Criador, é a definição do Deus soberano e Criador. Em Gênesis, ainda no capítulo 1, no versículo 26, está escrito detalhado assim: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Mais uma afirmação do Deus Criador, do Deus soberano, do Deus poderoso. E em Mateus, nós vemos uma definição do Deus Pai em relação ao Deus Filho, Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo 13, versículos 13 ao 17, diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
Ainda no livro de João, falando um pouco mais sobre Deus e sobre todo o potencial e o poder de Deus, nós vemos no livro de João, capítulo 1, versículos do 1 ao 3, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Em Efésios, capítulo 1, versículos 2 e 3, diz assim: A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E no livro ainda de Efésios, ainda no capítulo 1, no versículo 17, diz assim: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Deus que concede, Deus que instrui, Deus que cria, Deus que outorga poder. Na verdade, esse é o Deus Pai. Essa é uma linha de entendimento para que nós possamos entender através desses versículos quando nós falamos de Deus Criador, de Deus Pai, para que nós possamos entender essa parte da Trindade que é denominada Deus Pai, Deus Senhor. Falando um pouco sobre Jesus Cristo muitas vezes é citado como Deus Filho. E a Jesus Cristo existem algumas passagens que nos ensinam sobre ele e sobre a qualificação dele no segundo lugar ali da Trindade. E nós vamos entender um pouquinho mais, porque por ele ser Deus Filho, ele tem muitas das atribuições e das qualidades e das atribuições que o Deus Pai possui. Ele é eterno, Jesus Cristo é eterno. Ele existia com Deus Pai desde a eternidade e ele viverá para sempre. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17, fala um pouco disso em relação ao Senhor Jesus Cristo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Nós costumamos determinar o Senhor Jesus na nossa compreensão a partir do momento que ele nasce, que a história relata a vida dele na terra. Mas na verdade é que o Senhor Jesus ele é eterno, assim como o Senhor Deus. Então ele já existia antes de todas as coisas e ele continuará e continua existindo na eternidade e continuará existindo para sempre. O Senhor Jesus é criador e controlador de todas as coisas. Em João, capítulo 11, versículos 38 ao 44, nos ensina: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, e eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tenho dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Poder sobre todas as coisas, de toda forma, criador e controlador de todas as coisas. O Senhor Jesus também é Deus em corpo humano, é Deus personificado, é Deus trazendo para o plano terreno. No livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 35,
existe a seguinte passagem: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. No livro ainda de João, no capítulo 1, no versículo do 1 ao 12, nos informa novamente que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas que foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Maravilhoso, né? O Senhor Jesus, ele também é perfeito, ele nunca pecou. Na passagem em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz assim: O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Ele viveu uma vida de retidão, de santidade, de verdade. Ele é amoroso, o Senhor Jesus, ele é amoroso, ele ama as crianças e os adultos, assim como está em Mateus, capítulo 19, versículo 14. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. O Senhor Jesus, ele é o Deus, um corpo humano, que foi sacrificado por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Em 1 Coríntios 15, 3, diz assim sobre o Senhor Jesus: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E vivo o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. Em Efésios, capítulo 1, versículo 20, diz que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. E o Senhor Jesus está vivo, ele vive e vive no céu. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, o qual sendo o resplendor da glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Senhor Jesus também é o justo Senhor de cada salvo e merece o nosso serviço. No livro de João, no capítulo 20, versículo 28, diz assim: E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. No livro de Atos, capítulo 9, versículo 6, diz assim: E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 24, diz: Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. E em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, diz também: A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E para todo aquele que crê, para todos nós que cremos, todos nós que cremos, ele vai voltar e arrebatar os salvos para estarem com ele, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 17. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem,
para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E o Senhor Jesus, no seu retorno, reinará sobre todos, assim como diz a passagem em Filipenses, capítulo 2, versículos do 9 ao 11. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E Deus, o Espírito Santo, é aquele que dá e deu todo o seu poder e compreensão especiais aos crentes, né, em Cristo Jesus. Então o Espírito Santo de Deus, ele é o Espírito Consolador, é o Senhor Deus que nos consola, nos preenche, nos ensina, nos instrui, muitas vezes nos direciona. E existem sim algumas passagens na Bíblia falando e nos explicando um pouco mais sobre o Espírito Santo. Em João, capítulo 14, versículo 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Senhor Jesus fala, por ocasião, né, da crucificação, que ele rogará ao Pai, e o Pai nos concederá um outro Consolador, para que fique conosco para sempre. O Espírito Santo de Deus, ele convence, é a forma da Trindade de convencimento do Senhor Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele convence as pessoas do pecado, do que é certo, do que é errado e do juízo vindouro. No livro de João, no capítulo 16, nos versículos de 7 a 11, diz a seguinte passagem, a seguinte explicação. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O Espírito Santo de Deus também é aquele que abre a palavra de Deus. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 3, diz assim: Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios, ainda no capítulo 12, nos versículos 12 e 13, diz assim: Porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é também Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele também é aquele que sela os crentes. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim: Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O penhor de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é o penhor de Deus, ele é a garantia de que Deus nos levará para os céus. Em 2 Coríntios, 1º capítulo, versículos 21 e 22, está declarado: Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus,
o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O Espírito Santo de Deus, ele vive permanentemente nos salvos desde a ascensão de Jesus, em todo aquele que foi chamado para a salvação, em todo aquele que foi chamado pelo Evangelho e confessou e crê no Espírito Santo de Deus e crê em Jesus. Ele vive permanentemente. Em Romanos capítulo 8, versículo 11 diz assim: E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo de Deus, ele também é um guia para cada cristão. E no livro de João, capítulo 16, versículo 13, diz assim: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Como, por exemplo, também o Espírito Santo de Deus dirigiu Paulo. No livro de Atos, no capítulo 16, nos versículos 6 e 7, descreve da seguinte forma: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impelidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. O Espírito Santo de Deus também, ele fica triste quando nós pecamos. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim, o seguinte conselho: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo de Deus também é o que capacita todo aquele que crê em Cristo Jesus a vencer o pecado e a produzir fruto. No livro de Gálatas, no capítulo 5, nos versículos do 16 ao 26, diz assim, o seguinte aconselhamento: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne, ela cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Excelente, né? Excelente demonstração da capacitação, da forma de nós vivermos junto ao Espírito Santo, usando todos os atributos, tendo acesso aos atributos do Espírito Santo de Deus. A cada pessoa da Trindade, que nós compreendemos como cada pessoa da Trindade, ela possui uma atribuição. Então, a grosso modo, o Senhor Deus, Pai de toda a criação, Senhor Todo-Poderoso e Rei, Ele é
o que está nos céus e que, com as nossas palavras, ainda que falhas, poderíamos dizer que a Ele cabe o controle de todas as coisas. Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. A Ele, tudo o que existe possui submissão. Ele tem autoridade completa, Ele tem poder completo sobre todas as coisas. Ao Deus Filho, nós poderíamos delimitar, ainda que a grosso modo, que o Senhor Jesus, Ele é o Deus em corpo. Ele foi trazido como Deus Filho, perfeito, santo, homem, se fez carne, para que através da carne, através da versão homem de Deus, ele pudesse ser o nosso remissor, o nosso cordeiro, aquele que se sacrificou por amor a nós, para pagar a nossa dívida imensa de pecado, para que pudéssemos ter oportunidade de mudança de vida, de transformação e de busca de realmente uma vida com Ele, eterna. E Ele intercede por nós junto ao Pai. E a Ele, a Jesus Cristo, cabe a execução da palavra e dos planos de Deus. E em seu nome devemos orar e rogar, porque apenas por Ele e através deles chegamos ao Pai. E o Espírito Santo de Deus, Ele é o Consolador. Com a partida de Jesus Cristo deste plano, desta terra, o Espírito Santo ele foi concedido para que nós tivéssemos uma incessante comunhão com o Senhor, uma incessante vontade de busca pelo Senhor. Porque é através do Espírito Santo de Deus que realmente nós somos consolados, que nós somos ensinados, que nós somos inspirados, que nós somos convencidos de que o nosso Senhor ele é Deus e que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E nós somos convencidos a sair do rumo do pecado, da injustiça, da mentira, da morte e buscar a face do nosso Salvador. Eu espero que esse momento para você tenha sido um momento de bênção, que tenha ficado essa palavra no seu coração, esse estudo, essa conversa sobre as três pessoas da Trindade, que ao mesmo tempo são uma, é Deus, mas ao mesmo tempo é Jesus, é Espírito Santo de Deus, e que você guarde essa mensagem no seu coração para o momento oportuno. Eu te espero no próximo encontro. Deus te abençoe.